Fala, povo abençoado, glória a Deus, amém. Mais uma vez aí com vocês para gravar um vídeo, gravar uma palavra aqui sobre oração em línguas. Hoje vai ser fantástico, como é sempre, né? Esse assunto de oração em línguas, assunto sobrenatural, o mover do Espírito Santo, ele é fantástico. Só que dessa vez eu quero falar com vocês acerca da oração em línguas, a intercessão profética. A intercessão profética da oração em línguas. E para isso eu vou usar um texto. É só pegar aqui o texto aqui. Glória a Deus. Vou usar um texto aqui muito abençoado. Está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo, glória a Deus, a partir do versículo 26. Romanos 8, 26, para você entender a intercessão profética do Espírito. A intercessão profética do Espírito em nós e através de nós. Bom, em nós e através de nós. Há uma intercessão do Espírito. Primeiro você tem que entender o que é intercessão. Intercessão vem da palavra intervir. Quando você intervém, você se coloca à frente, hein? Intervir é se colocar à frente ou no lugar. Bom, quando você intercede, você está se colocando à frente ou no lugar. A intercessão no reino espiritual, no âmbito de estar nesse relacionamento com Deus, ou você vai interceder diante de Deus por uma causa, ou você vai se colocar à frente do inimigo, né? Dos espíritos da maldade, acerca de uma situação que eles estão impedindo, parando ou atacando ou contra-atacando. É aí que entra a intercessão, que é uma arma de ataque ou de contra-ataque. Tá bom? A intercessão não é arma de defesa, a intercessão é arma de ataque ou contra-ataque. Bom? Uma das armas de defesa que você pode aprender é a adoração. A adoração é arma de defesa. A fé é arma de defesa. Tudo da fé. Então, quando você entende que o princípio da intercessão é tomar o lugar, ou se colocar na dimensão de estar à frente, você entende o que o Espírito Santo ele faz nessa intercessão profética. Por que é profética? Porque ela está na dimensão do Espírito. Não é na dimensão da razão, do cognitivo, da alma humana, mas é na dimensão do Espírito, aonde o mundo espiritual está o tempo todo ativo. A intercessão profética é interceder segundo a vontade de Deus. Escreva isso aí. Intercessão profética é interceder segundo a vontade de Deus. E essa vontade de Deus só pode ser colocada em nosso coração segundo o seu Espírito. Porque o homem conhece as coisas do homem, 1 Coríntios capítulo 2. Mas o Espírito conhece as coisas de Deus, porque ele sonda todas as coisas, traz o mais profundo, o mais oculto do Senhor, ele traz ao nosso coração. Tem esse texto comigo, Romanos 8, a partir do versículo 26. Da mesma maneira, né, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que examina os corações? O próprio Deus. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, o Espírito do Senhor intercede pelos santos. Ou seja, nessa questão de oração em línguas, você é colocado numa dimensão pelo poder do Espírito Santo a interceder profeticamente por situações, por pessoas, lugares, por regiões. Isso é o quê? É um peso do Espírito Santo. É como se você acordasse na madrugada com um peso de oração. Quem já teve essa experiência, escreva aqui abaixo. Já acordei com essa vontade de orar, com essa vontade de interceder, de falar só em línguas. Na maioria das vezes essa intercessão, ela é profética. Você está intercedendo segundo a vontade de Deus por uma causa, por uma situação que muitas vezes não diz respeito a você. Muitas vezes não diz respeito à sua vida.
mas diz respeito aos santos, as pessoas em que Deus está trabalhando, em que Deus está operando, em que Deus quer fazer algo. Porém, precisa de uma intercessão, porque Deus decidiu fazer essa comunicação, essa comunhão através de nós. O evangelho foi entregue aos homens. Então Deus decidiu cooperar para conosco e nós cooperarmos para com Ele no avanço do seu propósito na terra, segundo está escrito aqui em Romanos 8. Então você acorda às vezes na madrugada com aquela peso de oração. Às vezes vem com uma angústia, às vezes vem com um pensamento recorrente, às vezes vem com uma ansiedade que vem no seu espírito que você tem que orar, aquele senso de urgência que você tem que orar e você não sabe muito como orar. Então você tem que orar em línguas. Começar, liberar, começa, até sair esse peso de oração. Aí muitas vezes quando sai esse peso de oração vem uma nota de vitória. O Kenneth Hagin fala sobre isso, David Robertson, a nota de vitória, quando vem uma paz que excede todo entendimento, ou quando vem uma alegria. Quando acontece essa paz ou essa alegria no seu espírito, significa que você teve vitória naquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Amém? Tem vários casos que você pode ler aí nas literaturas sobre falar em línguas e diz a respeito disso. Eu tive uma experiência esses dias. Aconteceu uma situação, um fato no meu ciclo familiar. E quando eu estava, muita gente preocupada, ansiosa com o que vai acontecer, como orar, não sei o que. Eu estava jantando e veio aquele peso de oração. Naquele exato momento veio aquele peso de oração, aquele senso de urgência. E aí eu parei de jantar, parei o que eu estava fazendo, levantei as mãos e comecei a orar em línguas. E ali eu tive uma impressão no meu espírito, um pensamento surgiu que eu estava orando acerca do coração de alguém que precisava se quebrantar acerca de uma situação. E ali eu comecei a orar e continuar, e eu vi o coração sendo quebrantado, sendo alcançado. Deu 2 dias, depois dessa intercessão que demorou mais ou menos 15 minutos, a notícia foi favorável. A pessoa se quebrantou acerca da causa e deu vitória acerca daquilo que nós estávamos esperando. Mas onde é que a vitória foi consolidada? Quando houve esse peso de oração. Quantos de vocês estão sentindo esse peso de oração para orar e não oram? Eles estão falando agora, o Espírito está me comunicando agora. Muitos eu estou tocando, muitos eu já toquei, muitos eu já coloquei esse peso de oração para orar, mas tem corrido, não tem orado. Por isso que vitórias não têm acontecido, tanto na tua vida quanto no seu ciclo familiar. O ciclo familiar. Então, pega isso em nome de Jesus. O Senhor diz, está liberando um peso de oração. Está ativando o teu espírito agora para que você ore, para que você busque. Deus vai acordar você na madrugada com esse peso de oração. Para que você estiver comendo, você vai sentir esse peso de oração sobre você. Então para tudo que você está fazendo e ora. E ora, porque isso é uma intercessão profética na dimensão do espírito. Amém? Isso é uma linguagem de oração. Há 4 operações fundamentais para a linguagem de oração. E uma delas é a intercessão do espírito, porque ele intercede por nós. E nós não sabemos como pedir, como convém pedir. Então ele coloca essa linguagem em nós como gemidos inexprimíveis, ou seja, palavras não têm inteligibilidade, tem entendimento. As orações em línguas, sabe aquela oração que vem muitas vezes quebrantada sobre você, você começa a se quebrantar. O Senhor está liberando palavras agora, está te dando entendimento. O seu entendimento está sendo aberto. E vai continuar sendo aberto. À medida que você mergulhar, Deus vai usar você profeticamente semelhante a mim e dá o dom de interpretação das línguas. Se relevar. À medida que você mergulhar, que o desejo do Senhor é pegar você, te levantar, te levantar, para a glória dele, para aquele que tem um nome sobre todo nome, levantou, essa causa não está perdida.
Essa causa que está nas suas mãos não está perdida. Levitana. Eu vejo uma causa nas suas mãos que está perdida aos olhos humanos. Uma causa de um papel. Está perdida aos olhos humanos, mas o Senhor diz que não está perdida. Persevera nessa oração. Persevere vornegamando. Oromandando, orocomandando. Deribiki, corocoma e assim. Libera as suas mãos sobre essa causa. Ele diz: eu estou liberando as minhas mãos sobre essa causa. O poder de Deus, o poder de Deus está indo nessas causas. Oh, e você que tem diabetes mellitus, o Senhor também está tocando o seu pâncreas, agora está realinhando, está equilibrando isso sobre a tua vida. Chore maravilha. Amém, amém, amém. Entendeu? Pega essa parte profética, deixa o Senhor mergulhar no seu coração, através do seu espírito. Seja livre. Se você gostou, né, desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, amém? Eu tenho também aqui 2 avisos para dar para vocês. O primeiro é o nosso livro, Rio de Fogo. Se você quiser comprar ele, está no Hotmart, em PDF, amém? Preço promocional vai estar na descrição. E também